Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, para mim, para nós, para todos aqueles que amam a palavra de Deus, que são tementes ao Senhor, querem cada dia mais aprender, conhecer os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então vamos falar uma coisa muito importante hoje sobre o que é temer ao Senhor, os privilégios daqueles que temem ao Senhor. Aquilo que nós vamos ver acontecer em nossas vidas através daquele que é temente ao Senhor. Bom, abra sua Bíblia, você que é bom de Bíblia, Salmo 25, versículo 12 ao 14, tá? Então, pega aí sua Bíblia, junte também um propósito, um desejo no coração de compartilhar esta palavra com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, que não conhece o caminho de Deus, que não conhece o amor de Deus, que não conhece a vontade de Deus para a sua vida, para a nossa vida, e que precisa conhecer, porque é importante conhecer, a obra que o Criador, o nosso Criador, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo quer fazer em nossas vidas. Precisa fazer, porque essa é a vontade dele. E a vontade do Senhor é soberana e vai se cumprir, querendo o homem ou não, querendo o inimigo ou não, a vontade de Deus vai se cumprir. Deus é soberano. Ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra e até debaixo da terra. Bom, vamos rapidamente agora pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 25, um salmo muito especial que fala sobre o que é temer ao Senhor, o que acontece com aqueles que são tementes ao Senhor. Diz assim, Salmo 25, versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Amém? Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui para buscar cada vez mais o conhecimento, o ensinamento que o Senhor quer nos proporcionar, nos fazer conhecer o que é melhor para nós. Muitas das vezes, o homem nem sabe o que é melhor para ele. O ser humano nem sabe o que é melhor. Pensa que o melhor é o que ele está fazendo, é o que ele está vivendo. Mas o coração do homem é enganoso, diz a palavra, e chega até a ser perverso. Misericórdia, né? Próprio coração, nosso coração, é enganoso e chega até a ser perverso. Com algumas coisas que quando nós deixamos entrar nele, ele começa a agir de uma forma que nos faz perecer, sofrer, perder, ser derrotado e por aí vai, uma série de coisas. Mas o Senhor tem um ensinamento, o Senhor tem um conhecimento para que você possa viver a plenitude da vontade que Ele tem para a sua vida, para a minha vida, para a vida daqueles que querem viver o melhor de Deus já aqui na terra. Amém? Bom, temor ao Senhor significa respeitá-lo, honrá-lo como Criador e Salvador, como aquele que conduz as nossas vidas, como aquele que é perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável.
É muito bom ouvir isso, né? Mas quantos desfrutam desse bom, perfeito e agradável que Deus tem preparado para nós? A palavra de Deus nos diz que ninguém viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que o amam são tementes a Deus. São tementes a Deus. Bom, dizendo isso, concluindo essas coisas em que está no coração de Deus, a vontade de Deus, o temer a Deus é uma atitude muito importante na nossa vida. Atitude esperada do crente, do cristão verdadeiro diante de Deus, o Todo-Poderoso. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Não há poder maior do que o nosso Deus. Diga glória a Deus. Temer a Deus não é ter medo ou pavor de Deus, fazer as coisas para Deus ou fazer as coisas com medo daquilo que Deus pode fazer, mas o temente a Deus é um zeloso em cumprir, em viver, em praticar verdadeiramente a palavra de Deus. Isso é ser temente a Deus. O Senhor, Ele é o Senhor em nossas vidas, por amor, por reconhecimento de quem Ele é, o que Ele representa em nossas vidas, e não por medo que possa nos acontecer, mas por amor, por zelo, por saber quem Ele é, reconhecer quem Ele é e honrá-lo pelo que Ele é. Algumas pessoas têm dificuldade de entender como pode ser possível amar e temer a Deus ao mesmo tempo. Amar e temer a Deus é uma coisa só. O amor, quem ama, zela, cuida, com carinho, com respeito, com honra. Isso é o amor. O amor de Deus. Quando um homem casa com uma mulher, se ele ama essa mulher, se essa mulher ama esse homem, esse marido, esse esposo, e vice-versa, eles precisam, querem cada vez mais honrar o compromisso, a aliança que um dia fizeram um para o outro. Assim também é Deus conosco, assim também é nós com Deus, quando nós fazemos uma aliança com Deus. O Senhor faz uma aliança conosco também, e Ele honra. O Senhor sempre honra esta aliança. O Senhor tem uma aliança com você, meu irmão. O Senhor tem uma aliança comigo, eu tenho uma aliança com o Senhor, você tem uma aliança com o Senhor. E o que Deus espera dessa aliança, o que você espera também dessa aliança, Deus nunca deixou de cumprir, deixou de zelar pela fidelidade desta aliança. Mas e o homem? E o homem, como ele vive essa aliança? Como ele pratica e vive de uma forma de honrá-lo, de cada vez mais respeitá-lo, como deve ser respeitado, honrado? Boa pergunta, né? Como eu estou honrando a minha aliança com o Senhor? Como você está honrando a aliança que você tem com o Senhor? O Senhor nunca mudou na sua aliança, Ele sempre honra, Ele sempre mostra que Ele está presente e que Ele é verdadeiramente aquele que é contigo na aliança. Não abre mão de você. Deus, quando faz uma aliança com você, quando Ele fez uma aliança com você, essa aliança é imutável. Ele não vai desistir de você. Ele não quer perder você para outro, que seja falsos deuses, ou para que você possa se prostituir e não honrar essa aliança. Deus nunca deixou a aliança dele ser quebrada. A aliança que ele fez contigo, comigo, ela é perpétua. E ele quer que essa aliança seja eterna. Eterna, ou seja, não tem fim. Nunca vai se acabar aqui na terra e também na glória.
essa aliança vai permanecer. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E eu preciso honrar mais essa aliança. Diga para você mesmo, eu preciso honrar mais a aliança que eu tenho com Deus. Muitas vezes fraquejamos, muitas das vezes vacilamos. A aliança que temos com Deus. Mas Deus fica olhando para nós e Ele fala através do Espírito Santo que está em nós. Quando nós estamos nos desviando da aliança, Ele fala com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o nosso canal com Deus. E a aliança que você tem com Deus? E a aliança que você fez com Deus? O compromisso que você tem com Deus? De honrá-lo, de respeitá-lo, de fazer da forma que Ele nos ensina, da forma que a aliança tem que ser praticada, vivida. O Espírito Santo é o nosso amigo, o nosso ajudador. E Ele sempre nos ajuda a refletir, a lembrar, porque o Espírito Santo traz à nossa memória várias coisas que precisam vir à nossa memória, principalmente quando Deus quer falar conosco. O Espírito Santo é o nosso amigo, diga glória a Deus. Mas Mateus 15, versículo 8 a 20, fala de uma coisa importantíssima. Diz que o Senhor diz assim: esse povo ora a mim com a boca, esse povo ora a mim com a sua boca, e me louva com seus lábios, mas, eu tenho mais aí, o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de uma doutrina e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Forte isso, muito forte. Palavras do Senhor que lembrou que Isaías 29:13 também proferiu esta palavra. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E chamando, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Diz mais ainda, e chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é que contamina o homem. Isso aqui, esse episódio aqui com Jesus, eram os fariseus e os escribas que no momento em que os discípulos iam comer, não lavavam as mãos. E Jesus mandou em cima uma palavra que Isaías tinha proferido lá 600 anos atrás. Era uma tradição dos judeus, era uma tradição religiosa, uma tradição que vinha de séculos em séculos. Aí quando os escribas e os fariseus falaram isso para Jesus, ele mandou de bate-pronto, para os escribas e fariseus. Olha só, o que entra pela boca não contamina. O que contamina é aquilo que sai da boca. Porque o que sai da boca está no coração. Diga, misericórdia, Senhor. Fala mais que eu quero ouvir, Senhor. Então, acercando deles, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. É importante entender isso aqui. Um cego não pode guiar outro cego. Porque tem muitos que se dizem cristãos, tem muitos que se dizem de Deus, mas o coração está longe. O coração está longe. Muitos na igreja falam de Deus, louvam a Deus, glorificam a Deus, mas quando sai da igreja, lá no dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, você é a mesma coisa?
Você é o mesmo ou você é diferente? Ah, não, pastor, bateu, levou de primeira, bate pronto também. Bateu, levou. Não dou nem troco. Misericórdia, né? E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: explica-nos essa parábola, Jesus. Porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Fala aquilo que é carne pura, carnudo. Fala aquilo que é da sua própria vontade, do seu próprio entendimento, ou conforme Deus quer. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? É importante saber o que está saindo do nosso coração, que vem para a boca. E aí, fala aquilo que não deve. Julga, critica, condena, acusa. Vigia, meu irmão, vigia. O temor ao Senhor é a porta, essa aqui é muito importante, é a porta da vida em abundância e vida eterna. O temor ao Senhor é a porta da vida em abundância e a vida eterna. Quer ter uma vida com abundância? Quer ter a vida eterna? Seja temente ao Senhor. Ande honrando a aliança, a palavra, o voto, o compromisso que você tem com o Senhor. Que a vontade do Senhor seja sempre soberana. Qual é a vontade de Deus? Eu não sei. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Garimpe mais a Bíblia. Passeia pela Bíblia todos os dias. Que você vai correr a lavachuri, ande cantarabarai. Que você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai ser mais temente a Deus, vai honrar mais a aliança com Deus, vai entender mais os propósitos de Deus, vai precisar e querer amar mais, em cumprir e praticar verdadeiramente a palavra de Deus. A Bíblia não é só para ler. A Bíblia não é só para ler. É para ler e praticar, e viver intensamente, honrando. Porque quando você honra a palavra de Deus, você está honrando a aliança que você tem com Deus. É forte isso. O temor a Deus é a porta da vida e abundância. Aqueles que estão tementes a Deus, não tem como errar o caminho. Não tem como errar. E o versículo 12 do Salmo 25 diz assim: qual é o homem que é temente ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. O homem tem sempre que tomar decisões do caminho a escolher. Aqueles que têm o Senhor são instruídos por Ele, tomar decisões certas na vida. Como eu vou tomar uma decisão sabendo aquilo que o Senhor quer em momentos de decisão na minha vida, onde eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, qual é o caminho a tomar, onde tem a bifurcação, e que decisão eu vou tomar? Está na palavra. A palavra tem a direção para tudo na nossa vida. A palavra tem a escolha certa que nós vamos fazer na nossa vida em tudo. Não é fácil fazer escolhas acertadas. Muitos erram na hora de decidir determinadas coisas importantes na sua vida. Muitos erram na hora de fazer uma escolha importantíssima na sua vida. Errais por não conhecer as Escrituras.
O meu povo perece por falta de conhecimento. Preste atenção. Errais, ou seja, na hora da decisão, errais por não conhecer a Escritura, disse Jesus. Há muitas encruzilhadas, há muitas bifurcações na jornada da nossa vida. Você já prestou atenção nisso? Você já viveu isso na sua vida, na hora que você tinha que tomar uma decisão certa, importante para a sua vida, você não tomou a decisão certa. Você não escolheu o caminho da vitória. Você não escolheu o caminho, não decidiu escolher o caminho conforme a vontade de Deus, escolheu conforme a vontade do seu coração, tomou a decisão conforme a vontade dos seus olhos, a cobiça dos olhos, tomou a decisão baseada nos seus próprios interesses, no seu achômetro. Aí é que o homem erra a decisão. Muitas encruzilhadas, muitas bifurcações existem durante toda a jornada da nossa vida. Qual Deus que eu e você vamos servir verdadeiramente? O verdadeiro ou falso? Qual Deus que eu vou servir? É uma primeira decisão que nós temos que tomar na nossa vida, importantíssima. A base de tudo. Qual é o Deus que eu vou servir? Quantos escolhem falsos deuses? Quantos resolvem escolher servir a entidades, se consagrar a entidades? E às vezes isso vem de geração em geração, em geração, em geração na nossa vida. Mas quando você conhece a verdade, e lá em João 8, conhecereis a verdade vos libertará. Na escolha da profissão, qual é a profissão que eu vou escolher para mim? Quando você coloca a oração na frente de tudo que você vai fazer, o Senhor começa a direcionar. Ele começa a pegar a sua mão, você nem entende porque você está indo por uma determinada situação, por uma determinada direção, e você vai sendo levado pelo Senhor, não pela circunstância da vida, mas pelo Senhor. Quando você colocou em oração a decisão que você precisa tomar, pediu: Senhor, me revela, Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Eu não quero tomar a decisão errada, eu preciso tomar a decisão certa nesta hora, que eu preciso saber a direção que eu vou tomar. Eu preciso da tua ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me revela, me mostra. Dá uma de Gideão. Você conhece a história de Gideão? Gideão provou o Senhor 2 vezes, para saber se realmente era Deus que estava escolhendo ele, para saber se era o homem ou era Deus que estava ali levantando ele como o libertador daquele povo. E Deus respondeu. Quando você ora, se você serve ao Deus verdadeiro, Ele vai te responder. Ele tem prazer em responder a sua oração. Ele tem prazer de ouvir a sua voz pedindo socorro a Ele, pedindo ajuda a Ele, porque aí você mostra que você é dependente dEle, que você precisa dEle, que sem Ele você não vai a lugar nenhum. Diz a palavra. Sem mim nada podereis fazer. O próprio Jesus falou isso. Qual a profissão que eu vou tomar? Quantos já tomaram decisões de profissões erradas? Aí depois, no meio do caminho, se arrepende, numa faculdade. De repente, não é nada disso, não é nada disso, é isso que eu queria, agora estou aqui. Mudam. Na escolha da esposa, do marido, ou com quem vai se casar e viver muito tempo pela palavra, até que a morte o separe. Pelo voto que faz no altar, até que a morte o separe. Quantos tomam a decisão na hora de escolher o esposo ou a esposa, vai não pela vontade do Senhor, mas sim pela vontade da carne, dos olhos, do coração, que é enganoso e perverso. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, fala: Senhor, me mostra a tua vontade, me mostra a
tua vontade. Porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Eu não quero tomar a decisão errada. Porque essa decisão que eu vou tomar é para o resto da minha vida. O homem com a mulher vão se juntar, vão se unir, ser uma carne só, viver até que a morte se separe, quando honram a aliança. Muito importante isso. Muito importante. No lugar onde vai morar também, muitos casos vão morar na casa do pai, na casa da mãe. Vão tocar o barco de qualquer jeito. Vai para o quartinho lá do papai e da mamãe. E aí depois dá uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Por isso que a vontade de Deus, quando você coloca isso diante de Deus, a decisão de você vai morar, quando se casar, quando se juntar um homem ou uma mulher, se unir um homem ou uma mulher num casamento, honrando a Deus. A aliança com Deus envolve tanta coisa, porque, primeiro, você não vai casar sem ter uma base, sem ter uma profissão, sem ter uma condição de sustentar a sua esposa, uma família. E aí, se atropela, pula etapas da vida, pula etapas de um relacionamento, já casa engravidando, antes de casar já está engravidando, e aí dá um jeitinho daqui, um jeitinho dali, um jeitinho de lá. Mas quando você pede, Senhor, me ajuda, eu não quero casar e não ter condições de honrar. Aliança eu vou fazer com a minha esposa, com o meu esposo. É assim que tem que ser. Que aí vai dar certo. Mas se casa de qualquer jeito, se toca a vida de qualquer jeito, não consulta o Senhor, se não pede ajuda ao Senhor, a visão, a direção ao Senhor, toma decisões erradas. Quando nós pedimos ao Senhor, Ele fala, olha só, se prepara, tenha um salário, tenha condições de sustentar a sua casa, a sua família, para que vocês possam viver em paz, em alegria, em harmonia, em comunhão, em cumplicidade, em amor, em alegria. Não é briga para lá, briga para cá, todo dia briga de manhã, briga de tarde, briga de noite, briga de madrugada. Quem vive uma vida dessa? Como consegue sobreviver um casamento assim? Não dá. Quando oramos ao Senhor para tomar decisões, pedimos ajuda a Deus. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque o homem é fraco, é falho, ainda está se aperfeiçoando para conhecer a vontade de Deus. Mas o Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele nos conduz na sua direção. Ele vai nos conduzir. A sua vontade, que vai ser boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Está lá escrito, pode ler lá. Quantas pessoas já se arrependeram depois de uma decisão errada? Eu já me arrependi. Qualquer um de nós, todos nós já nos arrependemos um dia de ter tomado uma decisão errada. E aí vem a conta, vem as consequências, vem o prejuízo, vem a derrota, vem a infelicidade. Muitas coisas vêm para nos mostrar que foi tomada uma decisão lá atrás, errada. E hoje está sofrendo por aquela decisão errada que você tomou lá atrás. Isso dura anos. Quando cai a ficha é que você... Puxa vida. Naquela época, se eu tivesse conhecimento do que eu teria que fazer para não tomar a decisão errada, eu teria feito diferente. Há muitas bifurcações na trajetória da vida. Que decisão tomar nas áreas das nossas vidas, elas são importantes para que nós vivamos bem. Que serão para glorificar o nome do Senhor. Quantos hoje dão glória a Deus por ter uma esposa, uma casa, uma família, um trabalho, filhos, podendo educá-los, podendo suprir as necessidades, porque estão debaixo da mão de Deus, estão na direção de Deus, na vontade de Deus,
honrando a aliança com Deus. Quando nós honramos a aliança que temos com Deus, Ele sempre honra a aliança dele. Em Filipenses 4,19 fala, meu Deus, na sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. Amém? Quando tememos a Deus, Ele mesmo nos instrui acerca da nossa escolha, da melhor escolha que Ele tem para nos avisar, nos mostrar, nos direcionar. Ele mesmo vai à nossa frente abrindo o caminho e vai nos conduzindo. Ele mesmo nos toma pela mão e nos guia, apontando-nos o caminho seguro, o caminho certo, o caminho da vitória, o caminho da conquista, o caminho da bênção, o caminho da paz e da alegria. É esse Deus que te proporciona todas essas bênçãos. Sacudida, transbordante, recalcada. Amém? Aqueles que têm o Senhor têm uma vida espiritual próspera. 25:13 fala assim, a sua alma repousará no bem, e a sua semente herdará a terra. A sua alma pousará no bem. O que é a alma? O que a alma pode fazer em nossas vidas? Ou está atribulada, angustiada, perturbada, ou está de bem conosco. Porque muitas das vezes muitas pessoas estão atribuladas de alma. Atribulada, angustiada, sofrendo, porque a alma, que são os sentimentos, as emoções, estão abalados, estremecidos, revoltados, brigando consigo mesmo, brigando com a nossa carne, com a nossa consciência, com nossos pensamentos. A alma deixa qualquer um perturbado se não estiver debaixo da mão do Senhor, se não estiver de bem. E a sua semente herdará a terra. Sabe o que quer dizer isso? Os seus descendentes também vão tomar posse das bênçãos. Salmo 25:13 fala assim, a sua alma pousará no bem. Quantos hoje estão com a alma atribulada? Porque está abatida a minha alma. Quantos têm a alma abatida? Estão sofrendo. E o sofrimento traz abatimento na alma. Angústia na alma. Desespero, aflito, ansioso, preocupado. Por quê? Não tomaram a decisão certa. Não agiram da forma certa. Não honraram a aliança que tem com o Senhor. Não pediram ajuda ao Senhor, não pediram a direção certa ao Senhor.